dia. Nós estamos começando hoje o nosso programa Paulo Coelho com uma reportagem muito interessante. Nós tivemos essa semana na nossa cidade várias ocorrências policiais. A gente se sente num momento de muita insegurança. Muito mais do que viver esse momento, eu acho que é um serviço que o programa Paulo Coelho vai trazer a você que está nos assistindo, mostrar questões de segurança. Nós sabemos como dar segurança na nossa casa. Agora vamos ver como dar segurança no nosso veículo, a hora que nós estamos na rua. Nada melhor do que isso, de estarmos junto com o André Massaro, que é a única blindadora de veículos do interior paulista. André, muito obrigado por você estar nos recebendo aqui. O prazer é todo meu, Paulo. André, como a gente estava comentando, a blindagem de carro hoje é essencial para quem quer ter segurança no seu deslocamento. Paulo, muitas pessoas estão procurando esse tipo de serviço porque dentro da área do que eles vão se deslocar ou transportar valores, eles vêm buscando uma segurança cada vez maior. Estão se sentindo mais fragilizadas, mais ameaçadas, independente do tipo do carro que estão usando. Porque todo mundo tem uma imagem de que só o carro importado é que está sendo blindado. Muito pelo contrário, um dos carros mais blindados hoje, pelo menos pela nossa blindadora, está sendo a procura por carros nacionais. Vamos supor, a pessoa que está em casa, ela tem um veículo e ela não quer comprar um outro veículo, não por uma questão de dinheiro, mas sim por uma questão de não mostrar que está trocando de veículo. Tem a possibilidade de blindar qualquer veículo? Tem a possibilidade de blindar qualquer carro, carro 1000. É que é necessário de que o carro tenha no mínimo ar-condicionado, porque você vai ter que ficar andando, obviamente por segurança, com os vidros fechados. Há um tempo atrás, tinha que ser com o vidro fechado, principalmente porque ele não podia descer. Hoje já existe tecnologia e ele é móvel. Ele é móvel, o vidro ele abre, o proprietário do carro determina o tanto de abertura que ele quer. Tem clientes que optam por abrir só um pouquinho para que ele consiga passar um documento. Tem clientes que dentro do seu trajeto ele precisa abrir o vidro para pagar um pedágio, alguma coisa. E isso tudo é programado dentro do que o cliente solicita. É evidente que quem está em casa, numa hora dessa, já está falando. Mas blindar um veículo custa caro, porque é a mentalidade que a gente tem. É certo que ninguém bota preço no seu próprio risco e na sua própria vida. Para a gente ter uma ideia, quanto fica em termos de valor a blindagem de um veículo e como que se calcula isso? Hoje a blindagem de um veículo ela gira em torno de 45 a 55 mil reais de um carro nacional ou importado, tamanho médio grande. Um carro menor, uma caminhonete pequena ou uma caminhonete que a gabine é menor, é lógico que esse custo vai reduzir praticamente quase pela metade. Só que hoje tem essa confusão. A blindagem ela é calculada por metro quadrado e não pelo preço do que o carro custa. Metro quadrado de área blindada. Agora você blinda o veículo inteiro, como funciona? É blindado a gabine do carro, que a gente chama de habitáculo do veículo, que é onde as pessoas ficam dentro do carro. Existem outras opções de blindagem de motor, de radiador, de bateria, só que aí essa já começa a ser específica. Ela não se cabe para todos os tipos de carro. A blindagem de gabine para todos os carros. A blindagem de motor, aí você já teria que estar trabalhando com um carro um pouco mais especial. Uma caminhonete diesel, um carro de motor grande, porque aí o peso também você vai estar elevando em demasia no carro. André, como que é feita a blindagem de um veículo? A blindagem ela se constitui de dois temas, que é chamado a blindagem transparente, que são os vidros, e a blindagem opaca, que é a lataria. Na lataria do carro a gente aplica mantas de Kevlar, que é um material que é feito o colete à prova de balas, e em outras partes da lataria a gente coloca um aço balístico especial para dar um reforço tanto na estrutura do carro quanto a proteção. E a parte transparente, que são os vidros. São vidros de 21 milímetros de espessura. E uma coisa interessante de saber é o seguinte, esse fabricante de vidro nacional brasileiro, ele inventou uma patente, um tipo de vidro, que na sua extremidade ele é dotado de um aço balístico, o mesmo aço que a gente usa na carroceria, aumentando na extremidade do vidro, que é o ponto mais crítico, a resistência balística deste vidro incorporado com esse aço. Você vai ver alguns vídeos que eu tenho do fabricante de vidro e do fabricante da manta,
disparos feitos numa porta, para você poder mostrar e enriquecer o nível da resistência. E nós temos aqui um vidro da parte de dentro do carro, como que fica o tiro, porque na parte de dentro vai um plástico protetor para não voar para dentro do carro estilhaço de vidro que poderia causar um corte, um dano no olho, alguma coisa mais grave. É porque a gente vê que por fora do vidro, inclusive vamos colocar as imagens desse teste que o André comentou. Você pode ver nessas imagens que o vidro estilhaça para o lado de fora, mas devido a essa manta que você comentou, não corre o risco a pessoa que está do lado de dentro. Exatamente. André, o que nós poderíamos comentar agora a respeito da exposição ao risco? Daquela pessoa imaginar, estou blindado, estou sossegado. Exatamente, Paulo. O ponto principal, a responsabilidade de qualquer blindador, o blindador ele segue uma cartilha do Exército. O Exército é quem regulamenta todas essas normas. E uma das coisas que são cruciais, que pedem para que a gente passe isso adiante, é não se expor ao risco. Mesmo você estando num carro blindado ou não, o ideal é você não se expor ao risco. Não é porque você está dentro de um carro blindado que você está dentro de um tanque de guerra. É uma proteção a mais que você tem. Você tem que ter cuidados no manuseio desse carro. Não é um carro que você possa abusar dele, porque ele é uma proteção e não uma coisa ofensiva. Aqui em Ribeirão, teria algum lugar que as pessoas pudessem estar indo, inclusive para aprender alguma coisa no sentido de direção defensiva ou algo semelhante? Existe um clube de tiro em Ribeirão que os gestores de cursos nesse clube de tiro são delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal de Ribeirão Preto, que eles ministram cursos de defesa pessoal, de defesa patrimonial, e dos módulos desse curso é a parte de carro blindado, que eu dou palestras lá. E esse curso, ele diz bem as normas, as medidas que você tem que ter com a sua casa, com o seu carro, com seus objetos pessoais, não se expor ao risco. E quando você identificar a possibilidade de um risco, o que você tem que fazer? Você tem que fugir dele. Você não tem que enfrentá-lo de frente. Por exemplo, se você está entrando na sua casa e você está vendo numa rua deserta 2 elementos vindo em sua direção, é preferível que você dê mais uma volta no quarteirão, que você demore mais 5 minutos para entrar em casa, do que se expor a esse risco. André, muitos dos que estão nos assistindo são proprietários rurais, têm fazendas. O que a blindagem interfere na maneira de dirigir o veículo e até que ponto esse veículo continua sendo igual o que ele era? O veículo continua com as suas características originais. Ele só tem alguns cuidados a mais. Por exemplo, essa parte interna do vidro, como ela é uma parte plástica, não é uma coisa que você possa limpar com qualquer produto. Não é nada você não vai precisar de um cuidado excessivo, mas é um cuidado diferenciado que você tem que ter. E a condução do carro muda só um pouquinho, porque ele muda o peso do carro em torno de 100 a 150 quilos. Então, por exemplo, uma caminhonete, como você fala, um proprietário rural que tem uma caminhonete, 120 quilos, 130 quilos, 110 quilos para uma caminhonete, pouco representa. Mas é mais a questão, é a mudança da maneira com que ele tem que conduzir esse carro. Ele não achar que ele está totalmente invulnerável. O carro ele pode sofrer uma batida, o carro ele pode sofrer um capotamento. Não é porque ele está blindado que ele acha que os riscos de trânsito deixaram de existir. Ou seja, 150 quilos, vamos colocar um carro com 3 pessoas a mais naturalmente. Naturalmente, exatamente. É esse o cálculo que é feito. Você vai estar sempre andando permanentemente com 2, 3 pessoas dentro do carro pelo peso que a blindagem vai representar. André, o que você gostaria de colocar a mais para as pessoas que estão nos assistindo? E, acima de tudo, gostaria de te agradecer por estar nos recebendo aqui e por estar transmitindo
sensação de segurança e mostrando que segurança é possível. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade de estar expondo o meu trabalho. Infelizmente, a nossa sociedade chegou a um ponto em que precisa desse nível de segurança. As pessoas que quiserem alguma informação a mais podem entrar em contato com a gente explica um pouco mais, detalha mais o que é preciso para tirar todas as dúvidas. Infelizmente, hoje se faz necessário no nosso país, nas nossas cidades, a gente ter a nossa própria proteção, já que os órgãos competentes não estão conseguindo fazer, mesmo porque a coisa está crescendo, a criminalidade está crescendo de uma maneira muito grande.